Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de nossa EBD. Nós continuamos no tema Atributos de Deus. E hoje o atributo que nós vamos estudar é a misericórdia de Deus. Então, primeiramente vamos orar para que Deus tenha. Amém. Então hoje o atributo que vamos estudar é a misericórdia de Deus. Tá? Então o primeiro texto que vamos ver é o Salmo 136, do verso 1 ao 3. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, benignidade, a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus sempre será um Deus misericordioso. Tá? Então, Deus deve ser grandemente louvado por esta perfeição do seu caráter. Então, por 3 vezes, em 3 versículos, o salmista convida os santos a louvarem ao Senhor por esse atributo adorável. E certamente é o mínimo que se pode pedir aos que tão copiosamente se beneficiam dele. Então, quem se beneficia com as misericórdias de Deus somos nós. Então, um motivo para louvá-lo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja, quando ponderamos as características dessa excelência divina, não podemos senão bendizer a Deus por ela. Então veja, 1 Reis, capítulo 3, versículo 6, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, mostra que é grande, né? É grande a sua... Em 1 Reis fala grande a sua beneficência. E em 1 Pedro também, grande. Então, grande é a sua misericórdia. Então, aqui a gente vê que além da misericórdia durar para sempre, ela é grande. Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Então, ele é abundante em misericórdia. Então, benignidade, misericórdia. Então, ele é abundante. Então, é eterna, é grande e é abundante. Lucas capítulo 1, versículo 78. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto vos visitará o sol nascente. Então, ela também é eterna, ela é afetuosa. Então, é uma misericórdia afetuosa. Ele tem afeto em nos dar a sua misericórdia. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, é para sempre sobre os que o temem. Então, todos que temem a Deus terão essa misericórdia para sempre. Salmo 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então, logo de manhã, o que o salmista fez? Ele louvou, cantou o quê? A alegria da misericórdia que Deus tem para conosco. Então, esse atributo deve ser um dos temas das nossas canções. A misericórdia de Deus. Êxodo 33, versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, a gente tem que entender que misericórdia de Deus é diferente da graça.
Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Ok? Então, no que se difere esses dois atributos? Salmo 45, verso 9. O Senhor é bom para todos. Então veja, o primeiro fruto da bondade de Deus é sua benignidade ou generosidade, pela qual ele dá liberalmente às suas criaturas como criaturas. Assim deu ele o ser e a vida a todas as coisas. Então tudo é e tem vida, por quê? Porque Deus quis. Então, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus estão sobre todas as criaturas, sem distinção de nenhuma. Salmo 45, versículo 9. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então, a misericórdia de Deus está sobre todos, sem exceção de ninguém. Então, o segundo fruto da bondade de Deus é sua misericórdia, que denota a pronta inclinação de Deus para aliviar a miséria das criaturas caídas. Assim, misericórdia pressupõe pecado. Então, a gente tem que entender que a misericórdia é para todas as criaturas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo para que ele seja imparcial. Mas aqui dentro desse versículo ele fala de quem? Ele cita dos anjos eleitos. Então, diante do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Então, devemos entender a diferença entre a graça e a misericórdia de Deus. Podemos compreendê-la se ponderarmos cuidadosamente os procedimentos para com os anjos que não caíram. Então, Deus nunca exerceu misericórdia para com eles, com os anjos que não caíram, pois jamais tiveram qualquer necessidade dela, pois não pecaram, nem ficaram debaixo dos efeitos da maldição. Todavia, eles são objetos da livre e soberana graça de Deus. Primeiro, porque Deus os elegeu. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. Aqui é Satanás. Enganou um terço dos anjos que caíram junto com ele. Segundo, e sem consequência da sua eleição, porque foram preservados da apostasia, quando Satanás se rebelou e arrastou consigo um terço das hostes celestiais. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Quem que é a cabeça de todo principado e potestade? Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, terceiro, tornando Cristo a cabeça deles, dos anjos. Estamos falando dos anjos aqui. Meio pelo qual eles permanecem eternamente seguros à exaltada posição que lhes foi atribuída. Então, veja que lá no céu, com os anjos que não caíram, Deus é gracioso. Por quê? Não permitiu que eles caíssem, não permitiu que eles fossem apóstatas, ainda colocou Cristo como a cabeça deles. Então, terceiro, tornando Cristo a cabeça deles, pelo qual eles permanecem eternamente seguros à exaltada posição que lhe foi atribuída. Daniel 7,10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, viver na presença imediata de Deus, servi-lo constantemente em seu templo celestial. Essa é a posição dos anjos não caídos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, receber de Deus, os anjos receberam de Deus honrosas missões. Isso é graça abundante para com eles, mas não é misericórdia. Então veja a diferença da graça que os anjos não caídos receberam, da misericórdia que eles não precisaram, porque eles nunca pecaram, os que não caíram. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15.
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, veja, aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo para ele se apresentar como obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Que maneja bem o que? A palavra da verdade. Então, no empenho em estudar a misericórdia de Deus, como exposta nas Escrituras, é preciso fazer um tríplice distinção, se que é que a palavra da verdade há de ser bem manejada nesse ponto. Então, para você manejar bem a palavra da verdade, você tem que saber a distinção entre misericórdia e graça. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Primeiro, há uma misericórdia geral de Deus, que se estende não somente a todos os homens, crentes e incrédulos igualmente, mas também a criação inteira. Toda a criação recebe a misericórdia de Deus. Atos 17, versículo 25. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Então, Lucas 12, 24. Considerai os corvos. Então veja, Jesus ensinando que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Então Deus tem compaixão da criação animal e suas necessidades, e a supre de provisão adequada, misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, segundo ponto, há uma misericórdia especial de Deus, exercida para com os filhos dos homens, ajudando-os e socorrendo-os apesar dos seus pecados. Também a esse Deus supre todas as necessidades da vida, a todos. A misericórdia está sobre todos. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E é Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Terceiro ponto. Há uma misericórdia soberana, acima de todas as misericórdias, reservada para os herdeiros da salvação, comunicada a esses por meio de uma aliança através do mediador. Quem é mediador? Jesus. Tá? Então, são 3 tipos de misericórdia. Isaías capítulo 27, versículo 11. Porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Então, Isaías escrevendo, dizendo que, falando sobre um povo específico que não vai ter compaixão de Deus, muito menos terá um favor de Deus. Então, lembrando que a graça é um favor de Deus imerecido. E aqui Isaías está dizendo que um certo povo, esse povo que não é o povo de entendimento, não receberá esse favor. Então, acompanhando um pouco mais as diferenças entre o segundo e o terceiro ponto, distintos acima, expostos, é importante notar que as misericórdias que Deus concede aos ímpios são exclusivamente de natureza temporal. O que isso quer dizer? Enquanto o ímpio está vivendo aqui nesse mundo, antes dele morrer, ele vai receber todas as misericórdias de Deus. Mas a partir do momento que ele morre, acabou a misericórdia. Então, limitam-se estritamente à presente vida. Não haverá misericórdia a eles além túmulo, depois da morte. Não terá. Deus não terá misericórdia deles. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Por isso que a misericórdia é diferente da graça. A misericórdia acaba aqui nesse mundo, na morte. Salmo 136, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então veja. Nesse ponto, porém, pode oferecer-lhes uma dificuldade com esse versículo. Isso aqui está dizendo que a misericórdia dura para sempre. Como que ela finda com a morte do homem? Então, Salmo 116, verso 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Então, é preciso assinalar 2 coisas nesse contexto. Deus nunca deixa de ser misericordioso, pois é divina. Então, mesmo depois que o homem morre e ele é condenado por Deus ao lago de fogo, isso faz parte da misericórdia de Deus.
ok? E a gente vai entender como que condenar um homem ao lago de fogo, a condenação eterna, se trata de uma misericórdia. Vamos lá. Ele não apenas dá porque existem criaturas que precisam. Ele é misericordioso na sua essência. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja, se Deus fosse influenciado pela miséria abjeta dos pecadores leprosos, ou seja, se Deus fosse influenciado pelo nosso pecado, Ele os limparia, nos limparia e nos salvaria a todos. Mas não faz. Então veja, se fosse o meu pecado que influenciasse Deus a agir, a me dar a graça, Ele teria que dar graça para todo mundo, porque todos pecam. Mas não é o nosso pecado que faz Ele agir, é a vontade dEle. Então por isso que a vontade dEle Ele dá para quem Ele quiser, a graça. Então simplesmente porque não é do seu agrado e do seu propósito agir assim. Então Ele não age dessa maneira, a gente não influencia Ele. Se o pecador influenciasse a Deus, cada pecador seria salvo automaticamente, porque o pecado faria com que Deus agisse, não é o contrário. Deus age quando Ele quer, independente do nosso pecado. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então Isaías mostrando quem nós somos. Então, menos ainda são os méritos da criatura que o levam a conceder-lhe misericórdias. Então não temos mérito nenhum que obrigue a Deus a ser misericordioso conosco. Porque todas as nossas obras são como trapo de imundícia para Ele. Pois é uma contradição de termos falar em merecer misericórdia. Não merecemos. Nossas obras são o oposto do merecimento. Então Paulo escreveu, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque a nossa natureza é má. Então as nossas obras são o oposto do merecimento. Nós merecemos o lago de fogo e Deus nos dá a graça. Porque Ele quer dar. Lucas capítulo 1, versículo 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Então, é da essência de Deus, as entranhas da misericórdia de nosso Deus. Isso é a essência dele. Então, tão pouco são os méritos de Cristo que movem Deus a conceder misericórdia aos seus eleitos. Preste atenção nisso. Isso seria tomar o efeito pela causa. É através ou por causa da misericórdia de Deus que Cristo foi enviado ao mundo, ao seu povo. Então veja, porque Deus é misericordioso, Ele enviou seu Filho para morrer. Entendeu? Então, não são os méritos de Cristo que faz com que Deus seja misericordioso. É porque Deus é misericordioso que Ele enviou a Cristo. Então a misericórdia de Deus é a causa. Cristo é o efeito. Então, Deus, por ser misericordioso, enviou seu Filho para morrer por nós. E não ao contrário. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, os méritos de Cristo tornaram possível a Deus conceder justamente misericórdias espirituais aos seus eleitos. Então veja, tendo sido satisfeita plenamente a justiça pelo fiador. Então, não, a misericórdia provém unicamente da vontade soberana de Deus. Então, Deus, por ser misericordioso, enviou a Cristo, a obra de Cristo, propiciou que Deus derramasse a graça sobre nós. Então a misericórdia é a causa. Cristo foi o quê? Uma consequência da misericórdia. Deus enviou ele. E a obra dele propiciou o quê? A redenção, a graça. Salmos 136, verso 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre.
Então veja, a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, embora seja verdade, bendita e gloriosa verdade, que a misericórdia de Deus dura para sempre, devemos observar cuidadosamente os objetos a quem Deus mostra a misericórdia. Então, vamos entender os objetos, as criaturas que recebem essa misericórdia, para a gente entender o que é a misericórdia. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ponto final. Então, até o lançamento dos reprovados no lago de fogo é um ato de misericórdia. O castigo dos ímpios deve ser considerado de um tríplice ponto de vista. Então veja, Deus lançar os ímpios no lago de fogo é um ato de misericórdia. Por isso que a misericórdia de Deus dura para sempre. Vamos entender isso. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outra. Então veja o que Deus está demonstrando aqui, está ensinando para a gente. Então a misericórdia vendo pelo ponto de vista de Deus. Do lado de Deus é um ato de justiça, vindicando a sua honra. Então, quando o ímpio peca, ele peca contra Deus, ele afronta Deus, ele blasfema Deus, ele faz com que Deus bufe pelas narinas todos os dias. Então, Deus exerce misericórdia para com ele mesmo, condenando os ímpios, que o afrontaram deliberadamente. Então, é um ato de misericórdia que Deus tem para com ele mesmo. Primeiro ponto. A condenação dos ímpios. Salmo 62, verso 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, a misericórdia de Deus nunca se mostra em detrimento à sua santidade e justiça. Então, Deus nunca vai deixar de ser santo e justo para ser misericordioso. Então, a santidade, a justiça e a misericórdia caminham juntas. Uma não vai contra a outra. Então, do lado dos ímpios é um ato de equidade, dado que são postos a sofrer a merecida recompensa das suas iniquidades. Então, o ímpio está recebendo a paga pelo que ele fez. Então, é um ato de misericórdia Deus dar ao ímpio o que ele merece. Dar o que ele não merece não é misericórdia. É dar o que a pessoa merece. É um ato de misericórdia para quem? Para quem? Vamos entender. Apocalipse 6, versículo 9 ao 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja, mas do ponto de vista dos remidos, o castigo dos ímpios é um ato de indescritível misericórdia. Por quê? Porque os santos querem se vingar dos ímpios? Não. A vingança pertence a Deus. Deus falou, a vingança é minha. Então é um sentimento de vingança? Não. Mas é uma misericórdia de Deus para com os remidos? Sim. Vamos ver por quê. Mateus 5, capítulo 5, do 10 ao 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Então veja, o salvo ele sofre perseguição, eles são injuriados, eles são perseguidos, mentem contra ele, dizem todo mal contra o salvo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno usa seus filhos contra os filhos de Deus, aqui nesse mundo. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então, aqui nesse mundo a gente tem aflição. E quem causa essa aflição pra gente? Os filhos do diabo. Os filhos do diabo causam aflições para os filhos de Deus. Então, quão terrível seria se essa presente ordem de coisas, esse mundo, continuasse para sempre.
quando os filhos de Deus são forçados a viver no meio dos filhos do diabo. Então você veja que a condenação dos ímpios é uma misericórdia de Deus para com seus filhos, tendo em vista que eles não serão salvos. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa aqui é a Nova Jerusalém. O céu logo deixaria de ser céu se os ouvidos dos santos ainda ouvissem a linguagem blasfemas e corrompida dos reprovados. Que misericórdia o fato de que não entrarão na Nova Jerusalém. Então veja, a condenação dos ímpios é um alívio para os salvos, porque eles não terão mais essa aflição, eles não terão mais essa perseguição, porque os ímpios não entrarão no reino dos céus. Então Deus continua sendo misericordioso mesmo com a condenação dos ímpios. Salmo 143, verso 12. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Então por que temos inimigos? Por que nossas almas se angustiam? Por causa dos filhos do diabo que fazem questão de fazer isso com a gente. E eles gostam de fazer isso. Salmo 136, verso 15. Mas derrubou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Então veja, aqui o salmista está escrevendo que Deus matou todo o exército do Faraó. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Parece que é controverso, mas não é. Então, para que você perceba que não dizemos apenas coisas de nossa imaginação, apelamos para esses salmos para o apoio de tudo que foi dito. Foi um ato de castigo a Faraó e aos seus exércitos, não foi? Mas foi um ato de misericórdia para os israelitas, porque se ele não fizesse isso, todo o povo de Israel seria morto pelo exército do Faraó. Porque ali a gente tinha escravos desarmados que mesmo que estivessem armados não sabiam lutar. O exército treinado, homens que foram preparados a vida inteira para isso. Se alcançasse Israel, mataria Israel. Então foi um ato de misericórdia de Deus, a morte de todo o exército do Faraó. Então, Deus é misericordioso em tudo que ele faz. Apocalipse capítulo 19, dos versículos 1 ao 3. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. De quem? Da grande prostituta, que está queimando no lago de fogo. Então, do que foi exposto diante de nós, notemos como é vã a presunçosa esperança dos ímpios que, apesar do seu continuado desafio a Deus, ou seja, os ímpios eles desafiam a Deus todos os dias, e eles têm uma esperança, certo? Mesmo assim, contam com uma atitude misericordiosa de Deus em favor deles. Eles acham que, sendo do jeito que eles são, que Deus não vai lançar ninguém no inferno, que ninguém vai para o lago de fogo. Porque Deus é misericordioso aqui nessa vida, é uma misericordiosa sobre os ímpios temporal. Ele acha que essa misericórdia, depois da vida irregrada dele, afrontando a Deus, fazendo tudo que não presta, irando a Deus, ele acha que depois que ele morrer, Deus vai continuar sendo misericordioso com ele. É uma esperança que os ímpios têm. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então veja. Mesmo hoje a gente tem no ministério a graça, hoje nós estamos no tempo da graça. Certo? A palavra continua viva, verdadeira e eficaz. A Bíblia é inerrante. Então, quanto aos que dizem, não acredito que Deus me lançará no inferno, porque Ele é muito misericordioso,
né? Essa esperança é uma víbora que, se for acalentada no colo deles, irá feri-los com picada mortal. Então essa esperança é como se fosse uma cobra que você está segurando ali no seu colo. Uma hora ela vai te picar e vai ser mortal. Então é uma esperança vã, é uma esperança que não vai acontecer. Quem não crê em Cristo, não é salvo, não é lavado no sangue do Cordeiro, não mantém sua vida pautada na palavra de Deus, tem uma esperança vã, que não vai acontecer. Salmos capítulo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Veja, Deus afirma isso. Jesus falou isso várias e várias vezes também. Entendeu? Deus é Deus de justiça, como de misericórdia. E ele declarou expressamente que condenará o culpado. Todos os ímpios serão lançados no inferno. Por quê? A graça não está sobre eles. A misericórdia sim. Até o momento que ele morrer. Morreu, acabou a misericórdia de Deus. Aí ele não tem a graça. Por isso que a graça é diferente da misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 8. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então veja, o ímpio anda segundo o coração, que é um coração impenitente. É duro, é mau. O que ele tesoura? O que ele guarda para ele no dia da ira? Ele guarda ira para o dia da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, tá? Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, Paulo escreveu expressamente isso aqui também. O fato é que aqueles que negligenciam as leis da saúde, então, são tomados pela doença, apesar da misericórdia de Deus. Então, se Deus te dá um corpo funcionando, se você fuma, bebe, usa droga, não faz exercício, come de qualquer jeito, você fica doente. Então, você negligenciou as leis da saúde, uma hora você fica doente. Igualmente verdade é os que negligenciam as leis da saúde espiritual. Sofrerão para sempre a segunda morte. Entendeu? Cada um colhe o que planta. Isso está lá em Gálatas. De Deus ninguém somba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Apocalipse capítulo 22, dos versículos 11 ao 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. O meu galardão está comigo, Jesus falando, para dar a cada um segundo a sua obra. Então o que Deus está dizendo? Quer pecar? Continue pecando. Quer viver de qualquer maneira? Continue. Eis que cedo eu venho. E eu vou te retribuir o que você está fazendo. Então, é indizivelmente grave ver tantos abusando dessa perfeição divina. Então o homem abusa da misericórdia de Deus. Então ele abusa. Continuam desprezando a autoridade de Deus, pisoteando suas leis, continuam em pecado e ainda se vangloriam apoiados na sua misericórdia. Então eles se apoiam na misericórdia de Deus e se vangloriam. Eu faço e nada acontece. Lucas capítulo 3, versículo 13. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que é arrependimento? Mudança de vida. Você se arrepender, você se voltar para Deus. Então, não tem mudança de vida? Não se arrependeu? Perecereis. Então, mas Deus não será injusto para consigo mesmo.
Deus mostra misericórdia para o penitente sincero, não, porém, para o impenitente, depois da morte. Romanos capítulo 3, versículo 8. E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então veja, como somos blasfemados, e como alguns dizemos que dizemos, fazemos males para que venham bens. Então, a palavra diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqui Paulo está escrevendo, então vamos continuar fazendo mal para que venham mais graça? Não. A condenação desses é justa. Então, é diabólico continuar em pecado e ainda contar com a misericórdia de Deus para a proscrição do castigo. A condenação desses é justa. É justa. Deuteronômio, capítulo 29, dos versículos 18 ao 20. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. E aconteça que, alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Então, com toda certeza, essa presunção de perdão a todos os iníquos se verá frustrada. O homem que morrer sem Cristo, quando estiver diante de Deus, será frustrado, achando que vai entrar no reino de Deus. Salmos capítulo 2, verso 12. Beijai o filho, para que não se ire, e perecerás no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quem é o filho aqui? Jesus Cristo. Então, Cristo é a propiciação espiritual, e todos quantos desprezarem e rejeitarem o seu senhorio, perecerão. Então, beijai o filho. Por quê? Para que ele não se ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 57, verso 10. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Então, o nosso pensamento final será sobre as misericórdias espirituais de Deus para com seu povo. As riquezas da misericórdia transcendem os nossos mais elevados pensamentos. Então agora a gente vai ver a misericórdia de Deus sobre o seu... A gente viu até agora sobre os ímpios. Agora a gente vai ver a misericórdia sobre os salvos. Salmo 103, verso 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, ninguém pode medir o tamanho dessa misericórdia, porque ela está elevada acima da terra. Então, é impossível medir o tamanho da misericórdia que Deus tem para com seus filhos. Romanos capítulo 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, o que ele preparou para nós? Então nós somos designados como vasos de misericórdia, cheios de misericórdia de Deus, a qual preparou desde diante da eternidade, da criação do mundo. Então somos vasos de misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, foi a misericórdia que vivificou os eleitos quando ainda estavam mortos em pecado. Então, a misericórdia não tem como medir, somos vasos de misericórdia e a misericórdia dele nos vivificou. Tito capítulo 3, versículo 5.
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a misericórdia de Deus salvou os eleitos. Então veja que é outro tipo de misericórdia que Deus tem sobre os eleitos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a sua abundante misericórdia regenerou os eleitos para uma herança eterna. Então veja, qual que é a nossa herança eterna? O reino de Deus. Estaremos com Ele para sempre. Ok? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então veja. E nos faltaria tempo para falar da misericórdia que preserva e sustenta, perdoa e supre os seus. Então, Deus é o Pai das misericórdias. Por quê? Porque Ele é misericordioso. O diabo não é o pai da mentira? Porque ele é mentiroso. Então, a essência de Deus é ser misericordioso. Então, Ele é o Pai. Então, faltaria tempo para a gente falar sobre tudo. Mas a misericórdia que preserva, sustenta e perdoa e supre os eleitos. Então, ok, irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário e me procurar. Tá ok? Obrigado, Deus abençoe.